Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje vamos mostrar algumas simulações elétricas relacionadas com a lei de Coulomb, campo elétrico, monopolo, dipolo, linhas de campo, linhas equipotenciais desse campo e discutir outros aspectos mais gerais destes conteúdos, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, né, está o link da simulação. Você clica aqui, por exemplo, na primeira simulação. Então, estou abrindo aqui. Então, digamos que você tenha, né? Vou colocar aqui uma carga positiva. Então, você coloca a carga positiva. Olha como é que as linhas de campo, né? Então, a carga tem duas naturezas de carga, positiva e negativa, como já vimos. Então, uma carga positiva, as linhas de campo elétrico, elas saem da carga. São linhas radiais, tá certo? E se ela é positiva, o sentido é de dentro para fora, tá? Por outro lado, se você colocar uma carga negativa, as linhas de campo também são radiais, tá certo? A direção, né? Então a direção é radial e o sentido é de fora para dentro, se a carga é negativa, tá? Então o módulo do campo elétrico é, na verdade, a força sobre a carga teste, né? A força dividida pela carga teste, como já vimos. Então, essa configuração de uma carga nós chamamos de monopolo elétrico. Vou deixar aqui essa configuração de carga, uma carga somente no espaço, é chamada de monopolo. Bem, e se eu colocar duas cargas de mesmo sinal? Tá aqui, olha. Então, as linhas de campo elas não se cruzam, tá? Elas se aproximam uma da outra, como aqui nós podemos ver nessa linha aqui, ó, imaginária, mas elas não se cruzam, né? Elas não se tocam. Então, aqui o que está evidenciando é a repulsão elétrica. Percebe que as linhas de campo, né? As linhas de campo estão nos dizendo que se essas cargas forem soltas, né? Elas iriam se afastar uma da outra, porque há uma força, né? De repulsão entre elas, né? Então, se uma gera o campo, a outra vai sofrer a ação do campo. Uma é a carga fonte e a outra é a carga teste. Essa carga teste vai sofrer a ação de uma força se distanciando da primeira. Bem, e se eu colocar duas cargas negativas? Duas cargas negativas, está aqui. Tá? Então, novamente, as linhas não vão se cruzar, tá certo? Aqui o que você percebe também a repulsão elétrica, ok? Então, que você vai ter que as linhas vão se aproximando, vão da carga menos, né? O sentido é de fora para dentro, mas as linhas não se cruzam. Perceba que aqui elas estão, se você soltar uma das duas, ela vai sofrer uma repulsão. Aqui você pode trocar, colocar grade, etc. Tá? Então, eu vou tirar aqui. Bem, e aí eu vou tirar as duas cargas. E eu vou colocar agora, nesse exato momento, uma carga positiva e uma negativa. Essa configuração é chamada de dipolo elétrico. Perceba aqui as linhas de campo, o desenho das linhas de campo. Então, as linhas de campo que saem da positiva vai para a negativa, tá? Elas saem e chegam na negativa, percebe? Ó, sai, chega na negativa. Aqui as linhas, ó. Aqui, ó. Ok? Então, essa configuração é chamada de dipolo elétrico. Um exemplo é a molécula de ar, como já vimos. Ela tem esse formato das linhas de campo. Agora eu vou colocar aqui o quadrupolo elétrico. Está aqui a configuração de quadrupolo elétrico. Tá? Então, deixa eu botar aqui a grade. Botar os vértices de cada quadrado desse aqui. Um aqui. Quadrado de lado 3. 1, 2, 3. Vou colocar isso aqui. Vou colocar esse outro aqui. Tá aí. Essa configuração é chamada de quadrupolo elétrico. E aí, essas configurações são elas que te possibilitam escrever qualquer campo elétrico da natureza como sendo uma combinação, né,
de monopolos, de polos, quadrupolos e assim por diante, tá? Então aqui essa animação do FET é para mostrar as linhas de campo elétrico que nós já discutimos em outros momentos. Bem, agora vamos para essa outra simulação, né? Pois bem, aqui nessa simulação eu vou trocar aqui para linhas de campo aqui, vetor campo, tá? Então perceba que a linha, você tem uma carga. Essa carga, se você olhar aqui, ó, as linhas de campo são vetores, tá? O campo elétrico é um vetor, elas estão chegando na carga elétrica. Então significa dizer que essa carga que está aqui é uma carga do tipo negativa, tá? Então uma carga negativa. Eu vou trocar agora para uma configuração de dupla carga. Olha aqui, duas cargas de mesma natureza. Perceba as linhas de campo, essas linhas de campo são 3D, olha. Na simulação anterior do FET, nós só vimos a imagem 2D, mas em 3D perceba que são de fato linhas radiais saindo das cargas, na verdade chegando nas cargas, ou seja, eu tenho aqui a configuração de duas cargas de mesma natureza, no caso negativa, tá? Aqui são duas cargas, elas estão sofrendo repulsão elétrica. Você pode ver aqui somente no eixo, por exemplo, somente no eixo X, como é que é? Olha as linhas de carga como é que são no eixo X. Agora eu vou colocar no eixo Y e no eixo Z, tá? Então são linhas de fato que você pode perceber, são linhas que então vou botar aqui, vou trocar aqui a densidade do campo vai mudando, a densidade, a separação entre as cargas, né? Você pode aproximar uma da outra ou você pode afastar uma da outra, né? Então tá, beleza. Aqui você pode dupla carga, pegar o dipolo elétrico. Então o dipolo elétrico, perceba aqui as linhas de campo saindo de uma carga e chegando na outra, tá? Então é as linhas de carga. Tá aqui, ó. O dipolo elétrico, as linhas de campo são linhas em 3D, tá? Tem um quadrupolo elétrico, tá? As linhas de campo, imagem em 3D como mostramos anteriormente. Bem, aí tem outras configurações, você pode escolher aí outras configurações elétricas para visualizar nesse simulador, tá certo? Indo adiante, o Physics, na outra simulação, nós vamos ter bem, então aqui, olha, você tem duas cargas, né, A e B, e a escala aqui é 1 metro. Então você pode, por exemplo, se você, olha, perceba o valor da força aqui entre elas. Então é o módulo da primeira, módulo da segunda, dividido pela distância ao quadrado entre elas, né? Se aqui for o vácuo, K é 9 vezes 10 a nona newton por metro quadrado sobre o coulomb quadrado. Então vou mudar aqui a carga do objeto A. Quando você diminui, olha o que está acontecendo aqui. Aqui é o gráfico força em relação à carga. Então aqui você percebe aqui é puramente uma equação linear, né? Então quando você diminui a carga A, né, a força, esse ponto aqui está diminuindo e obedece uma equação como se fosse uma reta, né? Então é uma relação de proporcionalidade. Então uma em função da outra, né, satisfaz, né? Lembra que a força é o produto entre as cargas, né? Está no numerador lá da fração. Então só essa visão entre força e carga elétrica você pode perceber que é um comportamento puramente linear, né? É uma função do primeiro grau. Olha aí, ó. Diminuindo a carga, tá certo? Aqui o comportamento da força. Aqui ela está diminuindo, zero, depois você muda o sentido, muda o valor da carga aqui. No caso, menos, depois zera, depois de zerar você aumenta, tá? Comportamento linear. Perfeito, né? Então significa dizer que quando você diminui a carga,
a força diminui. Quando você aumenta a carga, a força aumenta, tá? E aqui a questão do sentido é a questão do sinal, mais ou menos, como você vê aqui, esse ponto preto na curva em azul. Se você fizer agora para o caso B, a mesma coisa. Caso B, você está aqui aumentando ou diminuindo, né? Então você aumenta, a força aumenta. Se você diminui, a força diminui, tá? Agora eu vou mudar a distância. Eu vou trazer essa carga para cá e essa outra para cá. Então perceba que eu vou pegar a carga A e vou passear com ela. Então olha esse ponto aqui, observe o ponto preto. Puramente linear é o comportamento. Agora eu vou pegar agora força em função da distância. Olha aí o comportamento. Distancia, a força diminui. Olha. Aproxima, ela aumenta. Faz a mesma coisa com B. Então perceba que a curva gerada foi uma hipérbole, como já foi discutido nas aulas anteriores. Tá? Bem, para fechar, então aqui vamos olhar aqui na escala macro, a lei de Coulomb. Então aqui a lei de Coulomb você tem duas cargas, né? Os valores aqui das forças, perceba que é os mesmos valores, a força com que a carga 2 atua em 1 e que a 1 atua em 2, obedece à causalidade da lei de Newton, que é ação e reação. Tem o mesmo módulo, mesma direção, aqui ó, direção horizontal, mas sentidos contrários. Uma está para lá e a outra para cá. Tá? Aqui está mostrando que essas duas cargas têm valores contrários. Uma é menos e a outra é mais. Então, elas são uma força de atração. Tá? Se você trocar o valor aqui, ó, passa a ser força de repulsão, tá certo? Então perceba como é que é interessante, se você muda o valor das cargas, a força diminui. Ela muda proporcionalmente às cargas. Ó. Ou seja, se você aumenta o produto das cargas, a força aumenta. Se diminui o produto das cargas, a força diminui. Né? E a questão da natureza, mais ou menos, vai depender do sentido. Aqui é repulsão, aqui é atração, tá? Aqui é repulsão, aqui é atração. Tá? Bem, você pode mudar os valores das cargas ou também mudar a distância. Quanto mais próximo, maior a força. Quanto mais distante, menor a força. Ok? Espero que todos tenham gostado. Se inscreva no canal e até mais e bons estudos.